Aula 17, pessoal. Questões de prova ainda seguindo, né? Demonstrações financeiras consolidadas. Vamos lá. Questão 12. Efetuando-se a consolidação dos balanços, o valor do patrimônio líquido consolidado. O patrimônio líquido da empresa A, 820 mais 560, 380. 820 mais 560. O patrimônio líquido da controlada, empresa B, 450 mais 200. 650. O que daria 2,030. Tem alternativa desse valor. O que eu elimino do patrimônio líquido? A participação societária entre elas. Eu elimino a participação societária no ativo consolidado, né? Isso aqui é eliminado. E elimino essa participação no patrimônio líquido da investida. E essa participação é de 400. Portanto, o patrimônio líquido consolidado com 630. Veja, o patrimônio líquido da investida é 650. O da controladora, 400. A diferença, que é R$250, é a participação de não controladores, que eu identifico dentro do próprio patrimônio líquido. O que eu estou querendo dizer com isso? Que dentro desse patrimônio líquido consolidado já está incluso a participação dos não controladores. Alternativa A de amor, nessa questão número 2. Tranquilinha, né? Só eliminar a participação societária. Vamos em frente. Questão 3. Considere a estrutura patrimonial da controladora e da sua controlada em 31 de dezembro de T2 como sendo. Bom, vamos ver o que eu tenho aqui. Disponível. Duplicatas a receber de terceiros. Duplicatas a receber de controladas. Isso aqui é saldo de contas entre elas. Isso aqui será eliminado. Contas a receber da controladora. Saldo de contas entre elas também será eliminado. Estoques. Participação na controlada. Participação societária entre elas também elimina. Equipamentos, e aí eu tenho o total do ativo de uma empresa, total do ativo da controlada. No passivo. Duplicatas a pagar a controladora, isso é saldo de contas entre elas, vai eliminar. Duplicatas a pagar a controlada também será eliminado. Fornecedores, contas a pagar e o patrimônio líquido de cada empresa. Informações adicionais. A controladora participa com 80% do capital da controlada, sendo esse investimento avaliado pelo MEP. Bom, obrigatoriamente, né? Durante o exercício,
A controlada efetuou vendas a prazo para a controladora, no valor de 500, cujo CMV foi 400, existindo em 31 de dezembro de 22, no estoque da controladora, o valor de 250, de mercadorias adquiridas da investida durante o exercício. Bom, vai ter lucro não realizado aqui. A duplicata referente a essa venda será paga em 10 de fevereiro do ano que vem, T3, que é essa aqui, ó, que nós vamos naturalmente eliminar, porque é saldo de contas entre elas. Com base nos dados apresentados e tendo por objetivo a consolidação dos demonstrativos contábeis, podemos afirmar que o total do ativo apresentado no balanço consolidado ele que é o total do ativo no consolidado. Então, deixa eu abrir o slide aqui, para a gente poder fazer os cálculos necessários, né? Então, vamos lá. Controlador. Controlado. Nosso primeiro passo. Vamos calcular o lucro não realizado entre elas. Houve uma venda ascendente, né, daqui para lá, no valor de 500. Que para nossa amiga foi uma venda, para a controladora foi uma compra. Entraram nos seus estoques 500. O custo da mercadoria vendida dessa venda foi 400. O que gerou entre elas um lucro de 100. Permaneceu no estoque da controladora R$ 250 das mercadorias que ela adquiriu da investida, ou seja, 50% do que ela comprou da investida, da controlada, permaneceram nos estoques. Então, eu tenho um lucro não. Eu sempre coloco lucro não, eu estou querendo dizer lucro não realizado, né, pessoal? De 50%. 50% de 100, R$ 50. Que eu elimino, debitando o patrimônio líquido e credito estoques. Esse lucro está no patrimônio líquido de quem vendeu, em lucros acumulados, e no estoque de quem comprou. Então, eu já identifiquei o valor do lucro não realizado. Vamos, então, fazer os cálculos nesse outro slide aqui. Ele quer o ativo no balanço consolidado. O ativo da controladora é 25.508. O ativo da controlada é 11.600, que daria 37.108. O que eu tenho para eliminar? Contas a receber, e controladas, com 770, saldo de conta entre elas, contas a receber da controladora,
aqueles 500 lá, né? Nos estoques, eu elimino o lucro não realizado. Acabamos de calcular 50. E vou eliminar o ativo, a participação societária entre elas. 5.422. Portanto, o ativo consolidado, que é o que ele quer saber, né? 29.366. Tentativa aí de esperança. Bem mais tranquilinho fazer assim do que querer montar a consolidação, né? O bicho não é tão feio assim não, pessoal. Foi mais aqueles exemplos, a teoria, né? Dá para encarar. Vamos caminhar. Questão 14. O que ele quer? Considerando os dados informados e desconsiderando-se a incidência de tributos, no balanço patrimonial consolidado, o saldo da conta dos estoques. Vamos ver. Questão do Conselho Federal de Contabilidade, prova de suficiência para o contador. Em 30 de 11, a Sociedade Empresária 1 vendeu por 100 mil mercadorias para sua controlada. A Sociedade Empresária 2. O custo da mercadoria vendida nessa transação foi 60. Em 31 de dezembro, a Empresária 2 mantinha 100% das mercadorias que eram adquiridas em estoque. 100% do que ela comprou permaneceram nos seus estoques. A Sociedade Empresária 1 detém 75% da Empresária 2. Nos balanços individuais, as empresas apresentaram, em dezembro de 2014, os seguintes saldos dos seus estoques. A Sociedade 1, 270 mil, a Sociedade 2, 100 mil. Qual o valor do consolidado, do estoque consolidado? Então, deixa eu abrir aqui no slide. Para a gente calcular notadamente esse lucro não realizado. A controladora, né? Que é a Sociedade 1, ela fez uma venda, venda descendente, para sua controlada. Que é a Sociedade 2. A venda foi no valor de 100. O custo da mercadoria vendida foi 60, o que gerou entre elas um lucro de 40. Que para a nossa amiga lá foi uma compra, para a nossa amiga aqui, desculpe, que para a controladora foi uma venda, para a nossa amiga aqui foi uma compra. Quando chegou no final do exercício, 100% do que ela comprou ficaram nos seus estoques. Quer dizer, então, que eu tenho um lucro não de 100%. 40. Quando é venda daqui para lá, né, descendente, eu debito lucros a apropriar. Lembra disso? E crédito estoques.
40. Bom, o que ele quer saber? O estoque no consolidado. A sociedade 1, que é a controladora, né? Ela tem no final do ano em estoque 270 mil. A sociedade 2 tem nos seus estoques 100. Eu tenho que eliminar dos estoques o lucro não realizado, 40. Portanto, no consolidado, os estoques vão ficar com 330. Tranquilinho, né? Então, nessa questão 14, ele bola. Questão para o cara que quer tirar seu CRC, né, o Registro no Conselho Regional de Contabilidade. A prova do CFC é mais fácil que prova de concurso público. Vamos em frente. Questões 15 a 17. Por decisão interna do grupo de empresas, comandado pela Toda Cor, as operações de venda de produtos, mercadorias ou serviços, quando realizadas entre empresas do grupo econômico, controladores e suas controladas, né, pessoal, são efetuados com margem bruta de 20%. Em 2010, a Azul vende a prazo para a controladora estoques no valor de R$500 mil. Sabe-se que ao final do exercício permaneciam ainda nos ativos da compradora 40% desses estoques. Questão 15. Nos procedimentos de consolidação, a conta CMV deve ser ajustada por um lançamento de 16, o valor do resultado não realizado. 17, na DRE, o valor a ajustar na receita de vendas. Então, deixa eu abrir um slide aqui, vamos desenvolver a questão. A investidora, a controladora, né? É a Toda Cor. A investida, que é a controlada, é a Azul. Houve uma venda ascendente. A venda foi de 500, que para essa foi uma venda, para a nossa amiga aqui, foi uma compra de mercadoria. Entraram nos seus estoques 500. Se eu diminuir o custo da mercadoria vendida, eu chego no lucro. Afirma a questão que eles trabalham com uma margem bruta de 20%. O lucro foi de 100, o custo da mercadoria vendida, então, foi 400. No final do exercício, restaram nos estoques da compradora 40%. Significa que os outros 60% saíram do estoque, foram vendidos. Então, eu tenho aqui um lucro não de 40%. 40% de 100, R$40. Como é que eu elimino o lucro não no balanço patrimonial?
Eu tiro do patrimônio líquido de quem vendeu. Debita patrimônio líquido, crédito estoques. O lucro que foi realizado, que são 60%, aquilo que ela vendeu a terceiros, 60%. Como é que elimina o lucro realizado? Na DRE consolidada, né? No custo da mercadoria vendida. Bom, o que eu vou eliminar aqui na consolidação? Eu vou eliminar a venda entre elas. Vendas a credora para eu eliminar eu debito. Portanto, vendas vai sofrer um ajuste de 500. Se eu elimino a venda, eu vou eliminar o custo da mercadoria vendida. Eu vou eliminar os 400 mais o lucro que foi realizado e que eu elimino no CMV, mais 60. Eu vou eliminar 460. Custo e despesa tem saldo devedor. Para eu eliminar, então, eu vou ter que fazer um crédito de 460. O que ele quer saber? A conta CMV deve ser ajustada por um lançamento de crédito no valor de 460. Custo a devedor para eu eliminar eu crédito. Devidado. Qual é o valor do lucro não realizado nessa operação? O lucro não realizado e de esperança 40. Na DRE, qual o valor que eu vou ajustar nas vendas? Eu vou eliminar aquela venda entre elas. O ajuste será de R$ 500 na receita de vendas. Alternativa C de casa. Na questão 8, Fundação Getúlio Vargas. O que ele quer saber? De acordo com o pronunciamento técnico CPC 36, em 31 de dezembro de 2015, assinale a opção que indica o valor do patrimônio líquido consolidado. Vamos ler. Em 31 de dezembro, a Alfa possuía 80% de participação na companhia Beta. Significa que os outros 20% pertencem a não controladores. Vamos ver o que eu tenho no balanço individual da controladora e de sua controlada. Caixa, investimentos em Beta. No balanço consolidado, isso é participação societária entre elas, eu vou eliminar. Eu elimino a participação societária entre elas e elimino esta participação no patrimônio líquido da investida. Terrenos, total do ativo, financiamentos, capital social, patrimônio líquido de cada uma das empresas. Então, vamos lá. Patrimônio líquido de Alfa. É 50. Patrimônio líquido de Beta. 100. O que eu tenho para eliminar? A participação societária entre elas. Investimentos em Beta. 80. Portanto, o total do patrimônio líquido consolidado R$ 150 menos 80
é 70. De bola. Veja, esse é o patrimônio líquido da investida. 80% pertence à beta. 20% pertence a não controladores. O inimigo do patrimônio líquido da investida, a participação de não controladores. Mas identifico dentro do próprio patrimônio líquido qual é essa participação. Então, na verdade, a participação dos não controladores está embutida aqui. Né? Seria tirar 20 daqui, eu teria a participação só de alfa, mas acrescentaria mais 20 no patrimônio líquido, identificando a participação de não controladores. Então, o total da participação dos não controladores está embutido aqui dentro. Então, para a questão, alternativa B de bola. Questão 19, o que ele quer? O efeito líquido das transações descritas no resultado consolidado de X1. Ele quer saber o efeito na DRE consolidada. Vamos ler. A Industrial Lambda tem uma participação de 75% no capital social da ENI, que é composto exclusivamente por ações ordinárias. Então, ele tem 75% do capital votante, né? Significa que é uma controlada. Os demais investidores da ENI são independentes do grupo econômico, ele está se referindo aos não controladores, ao qual a Lambda pertence. Em novembro de X1, a Lambda vendeu produtos da ENI por um total de 1 milhão. Esses produtos tiveram um custo para a Lambda de 800 mil. Até 31 de dezembro de X1, a ENI havia vendido metade desses produtos por 750 mil a clientes que não eram partes relacionadas, nem dela, nem da Lambda. 750 mil, então, é a venda a terceiros. Sabendo-se que essas transações não são tributadas e que não houve outras operações entre ambas as companhias em X1, qual é o efeito líquido na DRE consolidada? Então, vamos abrir aqui o slide para a gente desenvolver esse exercício. Então, vamos lá. A investidora, a controladora, né, pessoal? É a Lambda. A investida, a controlada, é a comercial. E a controladora tem uma participação em 75% do capital total. Houve uma venda daqui para lá. Essa venda foi de 1 milhão. O que para essa foi uma venda, para nossa amiga aqui, foi uma compra. O custo da mercadoria vendida foi de 800 mil, o que gerou, entre elas, um lucro de 200. A investida vendeu 50% do que ela tinha em estoque. 50% de 1.000 dá 500. Ela acreditou mercadorias e debitou lá na DRE o custo da mercadoria vendida. Os outros 50% do que ela comprou ficaram nos estoques. Então, eu tenho um lucro não
de 50%. R$ 100. Isso aqui é eliminado no balanço, né? Onde eu debito lucros a apropriar com a venda descendente e credito estoques para eliminar. O lucro que foi realizado, então, os outros 50%, isso aqui é eliminado na DRE consolidada. No custo da mercadoria vendida, né? Bom, qual o efeito na DRE consolidada? Na DRE consolidada, vem dentre elas eu elimino. Então, o que vai aparecer são as vendas a terceiros. São aqueles 750 mil. No custo da mercadoria vendida, eu vou eliminar 500. Isso aqui é o custo da mercadoria que foi vendida a terceiros. E vou ter que eliminar no CMV o lucro que foi realizado, o 100. Portanto, o custo da mercadoria vendida no consolidado vai ser de 400. Isso faz com que eu tenha um lucro bruto, né, na DRE consolidada de 350. Esse é o efeito líquido na DRE. Relativa a debitado na questão 19. Boa questão. Vamos em frente. Questão 20. Semestre Rondônia 2018. Essa prova é recente. Tenho alunos aprovados lá e foi uma prova terrível de contabilidade. Aos poucos eu estou resolvendo as questões dessa prova aqui no curso. O que ele quer saber? E vamos prestar atenção na pergunta do cara. Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia 1. Patrimônio líquido consolidado da Companhia 1, pelo que eu entendo da pergunta, é quando eu tratar essas duas empresas como se elas fossem uma única empresa. A Companhia 1 é a controladora. Em que data? Em 2017. Legal, vamos ver. A Companhia 1 possui 80% de participação na Companhia 2. Então, quer dizer que 20% pertence a não controladoras. Em 2016, portanto, o ano passado, o balanço patrimonial das duas empresas eram as seguintes. Investimentos, participação societária entre elas. Isso aqui eu vou eliminar. E vou eliminar essa participação no patrimônio líquido da investida. O patrimônio líquido está aqui, ó. Eu vou eliminar daqui 800. Goodwill, ágil por expectativa de rentabilidade futura. Lembre que no consolidado eu reclassifico o goodwill para o subgrupo intangível. Eu tiro do grupo de investimentos e reclassifico para o intangível. Vide exemplo 4. Bom, e aqui eu tenho o patrimônio líquido
das duas empresas. Isso em 2016. Em 2017, aconteceram os fatos a seguir. A Companhia 2 comprou 10 unidades de estoque por R$ 100 cada uma, à vista. Ela comprou de terceiros. A Companhia 2 vendeu essas 10 unidades para a Companhia 1 por 120 cada, a prazo. A Companhia 1, por sua vez, vendeu 8 dessas unidades. Então, ela vendeu 80% do que ela comprou. Comprou 10, vendeu 8. Vendeu para terceiros, por 150 cada uma, à vista. Qual é o patrimônio líquido consolidado da Companhia 1 em 2017? Bom, deixa eu abrir o slide aqui para a gente resolver isso aí. A investidora, controladora, a Companhia 1, a investida, controlada, é a Companhia 2. Houve uma venda de 10 unidades a 120 cada uma, muitos antes. Essa venda foi daqui para lá. O que para ela foi uma venda, para nossa amiga aqui, foi uma compra. O custo da mercadoria vendida foi de 1.000. A investida comprou essas mercadorias, essas 10 unidades, a R$ 10 cada um, 1.000. O que gerou, entre elas, um lucro de 200. A Companhia 1, por sua vez, vendeu a terceiros 8 unidades das 10 que ela comprou. Então, ela vendeu, saiu do estoque, 80% do que ela comprou. 80% de 1.200, 960, que é o custo da mercadoria vendida. Ficaram nos estoques, então, se ela vendeu 80%, ficaram 20% do que ela comprou da nossa amiga aqui. Quer dizer que eu tenho um lucro não de 20%, 20% de 200, dá 40. Que eu elimino no balanço consolidado, debitando o patrimônio líquido de quem vendeu e os estoques de quem comprou. A investidora realizou vendas de 8 unidades a 150 cada uma, dá 1.200. O custo da mercadoria vendida, a mercadoria que ela vendeu a terceiros, foi 960. 80% de 200, é o que ela vendeu, 960. Agora veja,
é investida. Ela teve um lucro de 200 vezes. A participação da controladora na controlada é de 80%. 200 vezes 80% daria aqui no investidor um resultado de equivalência patrimonial de 160, menos um lucro não realizado, entre elas, de 40. Lembra que quando é controlada, controladora, eu elimino 100% do lucro não realizado no resultado de equivalência. O resultado de equivalência patrimonial, então, positivo, de 120. Aumentou o PL na investida, aumenta o valor da participação societária, eu debito a participação societária na investidora e acredito lá na DRE um ganho de equivalência patrimonial de 120. Então, o lucro da controladora em 2017 deu 360. O lucro da investida deu 200. Como fica o patrimônio líquido da investidora e da investida em 2017? Deixa eu abrir mais uma slide. Patrimônio líquido da companhia em 2016 era 1.300. Isso em 2016. Em 2017, ela apurou um lucro, calculamos há pouco, de 360. Com 660. O patrimônio líquido da companhia 2 era 1 lá em 2016. No ano de 2017, ela apurou um lucro de 200. E 200. A pergunta é, qual é o patrimônio líquido consolidado da companhia 1? Vamos lá. Patrimônio líquido consolidado. O patrimônio líquido da companhia 1, 660, ele aqui. O patrimônio líquido da companhia 2, 1.200. 1.200. O que eu vou ter que eliminar? A participação societária entre elas. Veja. Lá no subgrupo investimentos, claro, da companhia 1, tem uma participação societária em 2016 de 800. Houve um resultado de equivalência patrimonial de 120.
Eu debito a participação societária 120 e credito resultado de equivalência 120. Claro que esse lançamento eu fiz na investidora, na controladora. Pode ver que quando eu apurei o lucro da controladora, eu coloquei esse ganho com equivalência. Então, a participação societária no final de 2017 é 920, que é o 800 que estava no balanço do ano passado, mais o ganho com equivalência patrimonial. Então, vou eliminar essa participação societária entre elas. De 920. O que mais eu tenho que eliminar aqui? O lucro não realizado entre elas. Como é que eu elimino? Eu demonstrei o lançamento há pouco. Eu debito o patrimônio líquido, que é o patrimônio líquido de quem vendeu, e credito os estoques. E o lucro não realizado foi de 40. Então, veja, o patrimônio líquido, perdão, faltou aqui, perdão, faltou aqui eliminar, faltou aqui eliminar a participação dos não controladores. R$240. Terrível essa questão, né? Veja, o patrimônio líquido da investida é 1.200. A participação de não controladores é de 20%. 20% de 1.200 dá os 240. Portanto, agora sim, o patrimônio líquido do grupo, patrimônio líquido da investidora e sua investida no consolidado, vai dar 1.660, que é o patrimônio líquido da controladora, patrimônio líquido da companhia 1. Agora, dentro do próprio patrimônio líquido, lembre exercício, exemplo 4, eu tenho que identificar qual é a participação de não controladores. Eu identifico dentro do patrimônio líquido. E a participação de não controladores é 240. Portanto, o patrimônio líquido total consolidado vai dar 1.900. Qual é a pergunta dele? Qual é o patrimônio líquido da companhia 1 no consolidado? Isso aqui é o patrimônio líquido total, já com a participação dos controladores, dos não controladores. Vamos lá. Aqui está demonstrado o lucro não realizado, que eu elimino do patrimônio líquido. A pergunta dele qual é? Patrimônio líquido consolidado da companhia 1, da controladora e sua controlada, pelo que eu entendo. Alternativa B9. Mas a banca deu como alternativa correta 1.900. 1.900 é o total do patrimônio líquido consolidado. Não foi isso que ele perguntou. A questão é muito boa, terrível, para dizer a verdade. Mas a banca, no meu entendimento, errou na pergunta ou errou a alternativa.
Durma com barulho desse, mas muito bom para a gente exercitar. Esquenta muito a cabeça com essa questão, valeu como exercício. Foi algo pontual de um concurso que tinha apenas 30 vagas, eles se erraram, deram ferro em contabilidade. Mas é bom para a gente exercitar. Então, foi algo pontual, nas questões anteriores não tinha esse grau de dificuldade. Mas é igual para a gente se divertir, né? É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Bons estudos.